Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos. Hoje, dia 26 de fevereiro de 2025, nosso devocional diário está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 25. Um capítulo que dá-nos algumas informações. Aqui nós vamos ver Paulo apelando a César. É interessante que Festo, ele sucede ali a Félix, e Festo, ele vai até Jerusalém, e ali as pessoas querem que ele mande Paulo para Jerusalém. Paulo está preso há 2 anos lá em Cesareia. E Festo responde que Paulo estava guardado em Cesareia, que ele brevemente partiria para lá, diz o versículo de número 4. Quando ele chega, os judeus o rodeiam e dizem que era para trazer Paulo. E vão até ele acusar Paulo de muitas coisas, de que eles não podiam provar, diz o versículo de número 7. Paulo, mais uma vez, vai dizer que ele não pecou em coisa alguma contra a lei dos judeus, nem contra o templo e nem contra César. E aí Festo, ele vai ali dizer para Paulo: você quer ir para Jerusalém e lá perante mim ser julgado acerca dessas coisas? Diz o versículo de número 9. Mas Paulo, ele no versículo 11 vai apelar a César. E ali o versículo 12 diz que Festo diz: apelaste a César, para César irá. O que significa apelar a César? César era o título que era dado aos imperadores romanos, desde Augusto César, aquele imperador que era ali na época do nascimento de Jesus Cristo. Outros Césares vieram, outros imperadores vieram e dominaram Roma ali durante muito tempo. Um império muito próspero, um império muito grande, dominou boa parte do mundo conhecido daquela época. E agora Paulo apela a ele. Paulo, como cidadão romano, ele podia falar: eu quero estar diante do imperador. É como se ele dissesse hoje: eu quero ir à Suprema Corte, ir à última instância aonde eu deva ser julgado. Vamos nos lembrar que Paulo já tinha recebido ali uma informação de Jesus, que assim como ele foi ali para Jerusalém, ele também era para ir a Roma. Era da vontade de Deus que Paulo estivesse em Roma para poder estar ali também pregando diante dos maiorais ali, levando a palavra de Deus até aquele lugar. Vamos lembrar que Paulo escreve uma carta para Roma, e quando nós lemos a carta aos Romanos, nós sabemos que Paulo ainda não tinha estado ali naquele lugar. É interessante, depois disso, o versículo 13 vai dizer que depois de alguns dias, o rei Agripa e Berenice vieram a Cesareia para saudar a Festo. O rei Agripa agora é um dos sucessores do rei Herodes, sim, ele da família de Herodes, aquele que nós já dissemos que temos a genealogia dele lá no capítulo 12, no devocional do capítulo 12 de Atos dos Apóstolos. Tem lá uma figura com a genealogia, e vários Herodes aparecem durante a história também bíblica, ali sempre de uma maneira um tanto quanto negativa. No nascimento de Jesus, Herodes o Grande tenta matar o próprio Jesus, matando ali as crianças. Outro Herodes vai matar João Batista, outro Herodes vai matar ali a Tiago, e agora Herodes está aqui como que querendo ver Paulo falar com ele, mas nós vamos ver isso no capítulo de amanhã. Ali nós vamos ver que Festo está contando para Herodes porque Paulo estava preso, dizendo que havia ali um homem que estava pregando, falando algumas coisas, e ele diz assim: tinham porém contra ele algumas questões acerca da sua superstição e de um tal Jesus morto que Paulo afirmava viver. Veja que Paulo continuava falando, pregando sobre Jesus. Na cabeça de Festo isso era apenas uma superstição de um homem que tinha morrido, e Paulo estava afirmando isso. Jesus está vivo realmente, mas ali as pessoas não acreditavam, mas Paulo não parava de falar sobre isso. E aí Agripa diz a Festo, diz o versículo 22, bem quisera eu também ouvir esse homem. E ele disse: amanhã o ouvirás. Então, nós vamos ver que Festo vai providenciar que o rei Agripa esteja ali diante de Paulo para ouvi-lo falar. E a motivação dele é que ele precisa enviar Paulo ali para Roma, mas precisa escrever uma carta para o imperador para dizer por que está levando. Veja o que diz o versículo 26. Não tenho coisa alguma certa que escreva ao meu senhor, e por isso perante vós o trouxe, principalmente perante ti, ó rei Agripa, para que, depois de interrogado, tenha alguma coisa que escrever, porque me
me parece, contra a razão, e vieram preso e não notificar contra ele as acusações. Veja que Paulo está preso de uma maneira injusta, não há como acusá-lo, as acusações que têm sido levantadas contra eles pelos judeus são acusações falsas, acusações errôneas, e aqui Festo ele quer aproveitar-se agora deste momento do rei Agripa, que também ela ali pertencia ali ao povo judeu, no meio daquele povo ele convivia e podia tirar alguma outra informação importante. Que nós temos essas informações bem vistas em nossos olhos e não nos esqueçamos nunca que Paulo ele não parava de pregar a Jesus Cristo. Ele continuava afirmando que Jesus estava vivo, porque ele tinha certeza disso. E aqui nós vamos ver mais uma vez, de uma maneira assim um tanto quanto natural, o sobrenatural acontecer. Jesus já tinha dito que Paulo tinha que estar em Roma. Ele podia fazer de qualquer outra maneira, mas ele vai através de um apelo de Paulo, que nós vamos ver depois de amanhã, na conversa dele ali com o herói, com a Agripa, nós vamos ver que o caminho dele para Roma não foi nada fácil, tanto quanto o caminho que ele trilhou para Jerusalém. Os caminhos de Deus nem sempre são fáceis de serem trilhados, mas a convicção de que ele quer estar conosco é o que nos faz seguir adiante. Que Deus possa abençoar a sua vida e a paz do Senhor.